deixar o pessoal entrar, né? Isso. Já estamos ao vivo, mas vamos aguardar as pessoas chegarem na live para poder dar início. Bom, a gente já pode estar compartilhando o link para os nossos contatos. Vocês que já estão nos vendo podem compartilhar o link também entre seus amigos, curtir a live, espalhar o link para a gente começar a exposição de hoje. Já tem pessoas falando nos comentários com a gente. Mais uma noite do seminário Filosofia do Fim do Mundo. Nós temos algumas novidades para contar para vocês também. E dentro de instantes a gente começa a nossa apresentação, a nossa live do Fim do Mundo de hoje. As pessoas estão chegando. Sexta-feira, nós começamos o seminário na segunda. Foi uma intensa e grande jornada. A gente vai concluindo a semana de estudos com 10 sessões de trabalhos apresentados pela manhã, pela tarde, discussões maravilhosas. Aproveito os momentos iniciais da fala para agradecer a todo mundo que participou como ouvinte, como apresentador do Seminário Filosofia do Mundo. Vocês fizeram esse seminário junto com a gente, então é uma imensa satisfação chegar nessa sexta-feira contando com vocês ainda. Bom, gente, já há um número expressivo de pessoas na live. Essa será a quinta mesa do seminário Filosofia do Fim do Mundo. Na verdade, a quinta mesa, parte 1. Aconteceu aliás, houve um pedido para o professor Alexandre Araújo Costa poder adiar a sua apresentação para amanhã, no sábado. Então, a live de encerramento, ela, na verdade, vai ser parte 1 e parte 2. Hoje, a primeira parte da nossa live de encerramento será com a artista cearense Noa Bonoba, terá a mediação do Lucas de Lacerda, e é isso. Para quem não pegou a informação ainda, a fala do professor Alexandre Araújo Costa foi transferida. Nós faremos uma outra live com ele, e hoje a nossa live é toda especialmente voltada para ela, para Noa Bonoba. Você está me ouvindo, Matheus? Sim, estou ouvindo. Pode falar, Lucas. Tá, então assim, a gente vai dar início à mesa de encerramento, parte 1. O título da mesa se chama Entre o Solo da Comunicabilidade e a Experiência da Desorientação, certo? Para quem não conhece a Noa, apresentando um pouco ela, né? Porque acredito que muitas pessoas que já estão assistindo já conheçam, mas para quem não conhece a Noa Bonobo, ela é atriz, diretora, dramaturga, roteirista e mestra em artes pelo programa de pós-graduação em artes da Universidade Federal do Ceará, daqui, né? Da UFC. E atualmente ela tem se interessado pela temporalidade da desorientação no contexto da guerra planetária em curso. Eu peço que as perguntas fiquem para o final e que a gente possa experimentar, de fato, a fala da Noa. Tente se imergir no que ela vai querer nos propor. E, Noa, tá contigo. Obrigada, Lucas. Estava com o microfone desligado. Eu queria começar falando sobre
o que aconteceu hoje. E eu não vou falar diretamente sobre o que aconteceu hoje, mas vou falar que cada uma de nós somos responsáveis pelas narrativas que consumimos, né? Então, se a gente escolhe dar um enfoque, né, dar audiência para essas narrativas, a gente também está sendo corresponsável. Isso não quer dizer que nós devemos negligenciar a política nacional, mas também devemos entender que existem movimentos paralelos acontecendo, né? E fortalecer esses outros movimentos, e a minha fala vai ser sobre isso hoje também. Agradecer a vocês dois por essa iniciativa. Foi uma semana muito bonita, que se encerra amanhã. Uma semana repleta de uma programação maravilhosa. E, bom, vamos iniciar, não é? Vou só compartilhar a tela. Entre o solo da comunicabilidade e a experiência da desorientação. Estamos despertando de um longo desmaio. Estamos nos levantando. Reverencio cada travesti que se levanta e as que caem também. Travestis são os mundos que precisaram morrer para que aqui estivéssemos. 21. Escrevo em legião. Carrego na escrita a história como descontinuidade. Uma reserva de percurso, uma incompletude fabril. Esfacelada e perdida no tempo. Em transe ininterrupto. Manifestação do inconsciente. Texto desmontável. Imersa no abismo do desconhecido. Porosa. Saberes ocultos, pensar o solo comum do monstro. 20. No começo desse ano, eu fui visitada. Não consegui ver quem me visitava, mas tive uma imersão na desorientação. Precisei escutar os sinais diários que me foram enviados para que dali eu conseguisse retomar a falsa ilusão de eixo central da minha cognição humana. Não sei que horas são, faz tempo que não sei que horas são. Quando olho o relógio, me referencio no calendário que vocês inventaram para mim. Tento acompanhar a minutagem do mundo de vocês, mas é na desorientação que me guio desde o nascimento da minha carcaça física. Tentaram me patologizar a vida inteira. Eu mesma inseri meu corpo nas metodologias psiquiátricas por não ser mais capaz de acompanhar a medida de tempo de vocês. Todas as noites eu tomo remédio para que eu consiga descansar a mente e não me tornar inteiramente a fugidia indesejável. 19. Logos. Logo, essa estrutura, tal como conhecemos, deixará de existir. É um desejo que tem como ponto de partida a crença em uma radical mutação planetária, abandonando de vez o altar do crescimento, criando vidas que realizam um corte no crescimento, ou, para citar aqui Isabel Stengers, reinventando modos de produção e cooperação que escapem às existências do crescimento e da competição. O altar do crescimento, ou seja, o altar inaugurado pela manutenção das existências dos nossos responsáveis, para citar um outro termo de Stengers,
continua a propagar a mudança do equilíbrio termodinâmico global, enquanto eles constroem seus bunkers nos subsolos, enquanto exploram outras wilderness, enquanto compram lotes em Marte. A corrida espacial já começou. 18. Sonhei com uma rádio pirata que ataca transmissões do governo de Donald Trump, como o ataque troll da comunicação de terça pela tarde, aqui, nesse seminário. Como hackear os bots de Jair Bolsonaro? Como revertê-los? Como utilizar a política dos dados da empresa Google e do Facebook de modo virulento? Como elaborar o contra-ataque, entendendo que estamos envolvidas em uma guerra planetária? 17. É preciso nomear os nossos responsáveis. Eu vou nomear aqui: superaquecimento do clima, incêndios florestais, seca, furacões, desmatamento, desertificação, derretimento das calotas polares, migração de refugiados climáticos, aumento do nível do mar, desaparecimento de ilhas e cidades costeiras, extinção de outras espécies, construção de megaestruturas arquitetônicas que barram o vento na cidade de Fortaleza, confortos ontológicos, agropecuária, especulação imobiliária, indústria da moda, consumo desenfreado, indústria pesqueira, indústria automobilística, extração dos combustíveis fósseis, vazamento de óleo nos oceanos, negacionistas climáticos, defensores do crescimento econômico, Mariana, Brumadinho, Hiroshima, Nagasaki, Chernobyl, Belo Monte, metano no Ártico. 16. Respostas em conjunto com a Terra. Preservação geofísica da memória. Fabricação corpórea. Consciência das camadas de delírio ficcionalizadas pelos nossos responsáveis. Encontrar a porta de saída das camadas de delírio ficcionalizadas pelos nossos responsáveis. Descentralização, redistribuição, reencontrar potência na localidade, maneiras contra-hegemônicas de habitação do planeta. 15. Transição de terráquea para terrana. Pensar a construção milimétrica do movimento e da gestualidade que vocês me repassaram. Entender que há vida em cada mínima fração de tempo, na localidade do presente, no respiro profundo dos milésimos de segundos de tempo, na localidade do presente, no respiro profundo dos milésimos de segundos de tempo, na localidade do presente. Pensar a permanência em resposta à aceleração, novos formatos organizacionais, despedaçar a ordem do corpo, alteração de rota, inventar um corpo para si, inventar um nome para si, reposicionar, deslocar o que antes era fixo e rígido, amolecer a neca ereta da civilização. Um corte no pau duro da ontologia limitada do macho civilizado. Desviar dos dispositivos de captura, minuto a minuto, segundo a segundo, buscar outras maneiras de comunicação, exercitar a telepatia, como sugere J. Mombassi e Michele Mattiusi, desligar-se da matriz antropocêntrica de pensamento, vida como processo, novas lógicas de construção de sentido, capacidades desconhecidas, nos injetarmos nas veias do sistema, receber o repasse terrano. 14. O Brasil é o país que mais mata ambientalistas e transexuais no mundo. O Brasil
é o país que mais mata ambientalistas e transexuais no mundo. O Brasil é o país que mais mata ambientalistas e travestis no mundo. O Brasil é o país que mais mata ambientalistas e travestis no mundo. O Brasil é o país que mais mata ambientalistas e travestis no mundo. 13. Quando a película de anestesiamento é retirada, outros olhares surgem. É impossível olhar para o mundo da mesma maneira. Algo nos é revelado. Uma rede que se alastra como um vírus. Criar essa rede é uma das maneiras, um dos possíveis, uma das formas. Sair do cansaço, buscar sair do cansaço. Redes de ventilação das ideias. Fazer desmoronar certezas. Entender a dimensão de caos na alteridade. Aceitar o fim do mundo tal como conhecemos. Somos capazes de viver de uma maneira diferente. Pessimismo ativo. Redes de fortalecimento. Inventar zonas de diálogo. Conseguir acordar. Conseguir reagir. 12. Onde vocês estão? 3 perguntas que eu quero fazer para quem está assistindo agora. Pode responder nos comentários. Primeiro, onde vocês estão? Segundo, como vocês estão? E eu quero saber se está tudo bem onde vocês estão. Primeiro, onde vocês estão? Como vocês estão? E se está tudo bem no entorno da localidade de onde vocês estão. Onze. Olhar não hegemônico. Zonas intangíveis do sensível. Deslocamento perceptivo. Pele sensível da terra. Desdramatizar o humano. Logos é ruído. Terra gasta. Terra devastada. A terra como dimensão política fundamental. Poderes mentais extracerebrais, expressividade improvisacional do instinto, autonomia autoexpressiva da atividade vital, redobramento metacomunicacional, cidade para as pessoas, viver em escuta, exercitar o silêncio e a escuta, fechar os olhos, descansar os olhos. Dez. Exercício de escoamento dos excessos. Construção pelos sentidos. Cosmopolítica. Despertar dos sonambulismos disciplinares institucionais. Texto Trickster. O acordado sonâmbulo. A ciência dançante. A ciência dançante. Dançar o risco. Arriscar-se na experimentação. Suspense experimental. Para Isabelle Stengers, uma ciência triste é aquela em que não se dança. Escrita em transe. 9. Repensar a temporalidade vigente. Brincar de desfazer certas ordens cristalizadas no espelho do tempo. Desarticulação dos quadros espaço-temporais da história. Tempos desarticulados, tempos desconhecidos, tempos desconectados, tempos outros, tempos construídos, manipulação e invenção de tempos, possibilidades libertas da obrigação de ter que fazer sentido ou ter que significar alguma coisa. Tempo do sonho, localizando-se em outra dimensão temporal. Contra o tempo veloz das sociedades modernas. Experiência que nasce do espanto, do assombro, estranhamentos cognitivos da ordem do sensível,
da ordem do sensorial, do que não se explica, do que as palavras não podem dar conta. Rita Natália escreve a partir de Ailton Krenak, como o rio em coma que mergulha mais fundo na terra para escapar à poluição na superfície. A possibilidade de continuar a pensar implica encontrar formas de continuar a correr como um rio e desenvolver afinidades, alianças com outros agentes, como a terra, como um rio fugitivo próximo da morte. A diferença entre alterpolítica e antipolítica seria precisamente a possibilidade de continuar a pensar, imaginar e desenvolver conexões entre seres, nomeadamente não humanos. A descrição de Krenak parece, assim, vincular a luta indígena ao não humano, a possibilidade de dissolver a linguagem e experimentar uma ação, pensamento impessoal. 8. Tive uma noite em que tudo me foi revelado. Como posso falar de novo? Não nos foi dado o papel principal no drama cósmico. Estavam todos lá, cada um deles sabia meu nome, enquanto eu escapava, feito um besouro, ao longo das costas de suas cadeiras. Um instante de claridade, antes da noite eterna. Isso está se tornando minha normalidade. Esse não é um mundo em que eu deseje viver. Eu me afogarei na disforia da lagoa, negra e fria de mim mesma, o poço da minha mente material. Eu não devo falar mais. Alcancei o fim desse conto sombrio e repugnante. O sentimento internado em uma carcaça alienígena. Estou morta há muito tempo, afogando no mar de lógica esse monstruoso estado de paralisia. Eu vou morrer. Subintencional. Talvez isso me salve, talvez isso me mate. Sobreviver é a salvação. Viver não existe. Dormir. O medo cíclico. Não é a lua, é a terra. Não é a lua, é a terra. Há um trabalho cósmico a ser feito. Eles me querem ocupada e distraída, não lhes importa como. Com minha atenção errada e minha tolice grave, eu poderia atrapalhar o que está se fazendo através de mim. Eu propriamente dita, o que me revela que talvez eu seja um agente. Eles tiveram mesmo que me deixar adivinhar. Fizeram me esquecer que me deixaram adivinhar. Eu sou um instrumento do trabalho deles. Já me foi dado muito. Eles me concederam tudo. Outros agentes muito superiores a mim também trabalharam apenas para o que sabiam. Pouquíssimas instruções. Já me foi dado muito. Falai, instruíram-me eles. Não nos foi dado o papel principal no drama cósmico. Eu estou tão cansada diante de minha adoração possessiva. Eu poderia retrair-me e nunca mais voltar. Talvez, uma vez, talvez, uma vez, ele ainda se locomova do espaço até essa janela que desde sempre esteve aberta e baixe no nosso edifício, iluminando. 7. A experimentação é o rompimento da pele, é o retirar da pele. Ou a pele descamada para o surgimento de outra pele. Talvez ainda a pele com múltiplas texturas,
com escamas, com fluidos terrestre, marítima, aérea, com possibilidade de voo, com possibilidade de salto, desenvolver as paranormalidades. 6. Eles já tinham esse projeto faz tempo. E me arrisco a dizer que esse projeto de humanidade foi construído gradualmente, de maneira quase imperceptível. Obviamente, os mais atentos alertaram. Em cada época, houveram apelos para que acordássemos e para que alterássemos os nossos modos de vida. Infelizmente, os avisos foram insuficientes. Os esforços atentos não surtiram efeitos. 5. Acordei assustada naquela noite. Eu realmente não estou preparada para contar tudo o que vivi naquele sonho. Sonhei com 2 corpos que buscavam formas de sobreviver a uma catástrofe. No momento que uma ameaça surgiu e dizimou parcelas da população terrestre. Foi terrível acordar. Levei um tempo para me recompor. Passei alguns dias em volta de tudo que vivi naquele sonho. Tentei me convencer de que havia sido apenas um sonho, mas comecei a perceber que o que vivi estava em tudo. Era real. Eles já tinham chegado, já estavam por aí. Tudo estava capturado. O que vivi naquele sonho foi uma espécie de revelação. Depois daquele sonho, não pude voltar a ser o que era. Houve ali uma espécie de reposicionamento existencial. Eles não estão interessados no deslocamento dos modos de ver. Só interessa a eles a destruição de tudo que pode nos salvar. Eles fundaram essa época em que nada mais está garantido. Esqueceram de onde viemos e dos que vieram antes de nós. Eu preciso espalhar essa mensagem. Nós não estamos seguros aqui. Não há como escapar da Terra. 4. Hiroshima, Nagasaki, acidente nuclear em Chernobyl, lixos tóxicos do Love Canal, vazamento de agrotóxicos em Bhopal, floreto de césio 137 em Goiânia, acidente nuclear de Fukushima, derramamento de óleo no Golfo do México, queima de óleo no Golfo Pérsico, derramamentos dos navios Exxon Valdez e Prestige, drenagem dos pântanos mesopotâmicos e desertificação do Mar de Aral, derrame tóxico de alumínio em Asca, eutrofização da Lagoa de Araruama, vazamento de óleo na Baía de Guanabara, vazamento de óleo na Bacia de Campos, rompimento da barragem de Mariana e Brumadinho, tentativa de desmonte das dunas da Sabiaguaba. 3. Possíveis armas terranas. Isso aqui eu listei algumas possibilidades de reação a isso que a gente está vivendo. Eu vou aqui falar alguma delas. Performatividade da tática defensiva Black Bloc dos movimentos de protesto altermundialistas. Sistemas de parentesco e mapas totêmicos dos aborígenes australianos. Organizações horizontais. Novas formas de produção de subjetividades. Circulação, mobilização e comunicação criadas pela internet. Organizações de guarda e trocas de sementes e cultivares tradicionais em várias zonas de resistência camponesa pelo mundo afora.
eficientes sistemas de transferência financeira extrabancária do tipo Hawala, arboricultura diferencial dos indígenas amazônicos, navegação estelar poésia, Quem está falando aqui é Matheus. Eu acho que a Noah teve alguns problemas na conexão dela e ela deve ter caído da transmissão. Nós estamos tentando restabelecer o contato com ela por outro dispositivo e dentro de instantes a gente retoma a apresentação da Noah. Só ela me dá um sinal aqui, a gente retoma novamente a apresentação. É o seguinte, hoje está sendo a live de encerramento, mas a parte 1 da live de encerramento, hoje a gente conta com a apresentação da Noah. Noah, você me escuta? Lucas, informa o pessoal o que está acontecendo. Se tu puder ligar teu microfone. Gente, a Noa tá com problemas técnicos de internet, então a gente vai dar esse intervalo. Ela volta daqui a pouco. Pera, ó, ela tá voltando já, viu? Oi, gente, onde que eu parei? Tô perdida.
Noah, você voltou. Onde que eu parei? Onde que travou, vocês sabem? Eu acho que parou mais ou menos uns 2 minutos atrás. Então não, não foi muito tempo. Então eu vou voltar para o item 3, tá bom? Vou só compartilhar aqui. Foi, Matheus? Foi minha tela? Não apareceu. Só um minuto, então, fazer compartilhamento. Foi agora? Agora foi. Pronto, vou voltar aqui o item 3, tá? Então, o 3 eu estava falando de possíveis armas terranas, ou seja, a possibilidade de reação a esse mundo, né? Então, como conhecemos, o mundo dos terráqueos. Performatividade da tática defensiva Black Bloc dos movimentos de protesto altermundialistas, sistemas de parentesco e mapas totêmicos dos aborígenes australianos, organizações horizontais, novas formas de produção de subjetividades, circulação, mobilização e comunicação criadas pela internet, organizações de guarda e troca de sementes e cultivares tradicionais em várias zonas de resistência camponesa pelo mundo afora, eficientes sistemas de transferência financeira extrabancários do tipo Hawala, arboricultura diferencial dos indígenas amazônicos, navegação estelar polinésia, agricultores experimentadores do semiárido brasileiro, inovações hipercontemporâneas como o movimento das ecovilas, psicopolítica do tecno-xamanismo, economia descentralizada das moedas comunitárias, do Bitcoin, do crowdfunding, permacultura, intervenções artísticas que estejam dispostas a romper a barreira de vida e agir diretamente na estrutura, modificando-as e minando-a, ocupações de prédios desativados e abandonados, criação de comunas, hackers engajados, movimentos sociais, criação de uma peça de teatro com 500 pessoas, preparação para as guerras por vir e as já instauradas, criando maneiras sigilosas de treinamento e aprofundamento de táticas de defesa e ataque, bioterrorismo de gênero, experimentos políticos, tais como a criação de casas coletivas e coletivos anarcos de resistência e sonhares aborígenes. 2. Os olhares. Tento esconder a minha pele descamada. Tenho medo que desconfiem. Medo que desconfiem que carrega um ovo dentro de mim. E enquanto o ovo expande, sinto dores. O ovo pesa e sinto dores cada vez maiores enquanto ele cresce e rasga as paredes do meu intestino. Ele queima e sinto que aprendo novas capacidades que antes não sabia ter. É como se um mundo totalmente novo me fosse revelado. Percebo que não havia existido até então, não completamente. Uma aura de morte sempre presente pairava no teto, acima da minha cabeça, do meu corpo. A aura de morte continua aqui comigo, mas resolvi enfrentá-la. Eu, através das torções consideradas diabólicas, espreme meus músculos para suportar as dores causadas pelo crescimento do ovo. Tento esconder os sintomas, tento me esconder das pessoas ao meu redor, mas sinto que já não consigo mais, pois a transformação metamórfica já iniciou e minhas escamas já começam a ficar visíveis. Eu estaria, então, me transformando em um monstro? Desvio de uma história única, uma paisagem anterior ao pré-existente de si, como montar estratégias poéticas de resistência. É necessário trabalhar o sensível como uma máquina de guerra, pensando a partir de uma anatomia do político e da copresença de temporalidades heterogêneas.
uma anacronia. Como criar uma zona de indiscernibilidade onde o trânsito entre terráqueo e terrâneo seria possível. Como seria possível inventar espaços de subversão ao trânsito, fendas ou desvios, infiltrações, cavidades submersas. Queremos uma nova organização que proponha um impedimento, uma quebra, uma fissura, uma rachadura que mobilize outras possibilidades de desfecho. Falamos aqui do olho do furacão, da boca do tornado, de dentro de um dos milhares de buracos negros do universo. Sabemos que todos os esforços estão sendo feitos para que as nossas existências sejam mutiladas e apagadas. Esforços esses que intencionam agir para que o trajeto planetário desemboque em um fim, onde os terráqueos continuarão sendo os herdeiros desse mundo. Nós não compactuamos com esse desfecho. É preciso reconhecer que estamos em uma guerra, entender contra quem estamos nessa guerra e de que lado estamos nessa guerra, realizando então uma recusa do presente agenciamento cosmopolítico instaurado pelos modernos. A guerra planetária é o meteoro. A guerra planetária é o meteoro que expande os limites do pensamento terráqueo. A guerra planetária é o meteoro que teve início com o massacre de tudo o que não se encaixou no perfil do que se entendia por terráqueo. A guerra planetária é a nova forma de governar. O antigo ideal de fuga do planeta Terra fracassou. Não haverá colônias humanas em outros planetas. Uma amiga me disse que se perdeu dirigindo o carro no primeiro dia da quarentena. Aprendi com ela que não seria possível abandonar de uma vez os caminhos já conhecidos. Seria necessário fazer um combo para não adentrar de vez a desorientação. Ela me disse que eles estavam trabalhando, os agentes superiores, e o trabalho deles estava nos sendo revelado. Houve uma noite em que tudo me foi revelado. Como posso falar de novo? Não nos foi dado o papel principal no drama cósmico, como um alerta permanente dissolvido em célula psicodélica e alucinógena, imersa na descontinuidade, enfrenta da imposição de uma linearidade histórica, clamamos por uma dissolução das dominâncias, investida contra-hegemônica, por um deslocamento dos eixos habituais da história, fabricando uma alavanca de deslocamento desse conglomerado heterogêneo, nesse submundo degradado por uma inarticulada coleta, por uma tendência autodestruidora que acessa o demônio íntimo de cada um. Não nos foi dado o papel principal no drama cósmico, estavam todos lá, cada um deles sabia o meu nome, enquanto eu escapava feito um besouro ao longo das costas de suas cadeiras. Um instante de claridade antes da noite eterna. Isso está se tornando a minha normalidade. Isso não é o mundo em que eu desejo viver. Eu me afogarei na disforia pela força da minha mente material. Eu não devo falar mais. Algo o fim desse conto sombrio e repugnante. O sentimento eternado em uma carcaça alienígena. Eu vou morrer uma morte subintencional. Talvez isso me salve. Talvez isso me mate viver. Dormir. Medo psíquico não é a minha. Um sentimento eternado em uma carcaça alienígena. Eu vou morrer uma morte subintencional. Talvez isso me salve. Talvez isso me mate. Dormir.
É isso. Matheus? Oi, Noah. Bravo! Bravo, as pessoas estão te elogiando muito nos comentários, a Muitos Loreta. elogios, muitas declarações. Eu te amo, eu amo você, você é perfeita, eu também te amo, Noah, todo mundo aqui. Não tem nenhuma pergunta, então eu também não vou fazer nenhuma pergunta para ti, mas para a gente nesse momento agora, pós-performance, eu queria talvez propor para ti uma espécie de jogo de eu te propor certas palavras que tu enunciou, palavras que acho que são muito incógnitas, no bom sentido disso, e eu acho que tu poderia talvez disparar algo que essas palavras te disparam. Sim. Pode ser esse jogo? A Ravena parece que perguntou uma coisa, é verdade? Oi? Ah, perguntou. A gente pode começar com a pergunta dela. A pergunta da Ravena, que é uma pergunta que a gente sempre se faz, como ela colocou várias perguntas aqui, né? Vamos começar com a primeira. Primeira pergunta da nossa convidada especial. Noah, como cortar o mundo com delicadeza? É a primeira pergunta. Quem que perguntou isso? A Isadora Ravena. Tudo. Eu começo respondendo essa pergunta da Isadora? Pode ser. Então, como cortar o mundo com delicadeza? Eu acho que a gente vive um momento de anestesiamento do sensível. E eu acho que eu não quero falar de delicadeza no sentido de fragilidade, mas delicadeza no sentido de sensibilidade, uma sensibilidade que pode ser violenta também. Eu acho que a gente precisa aprender, e eu acho que é um pouco disso que o texto fala, a gente precisa aprender a dançar com a ciência, né? Essa coisa que a Isabelle Stenger fala, que eu acho muito lindo, uma ciência que dança, né? Uma formulação de pensamento que se arrisca, né? Que se arrisca em outras zonas do sensível. Então, talvez seja sobre isso, né? Isso, falar sobre o mundo de uma forma delicada, eu acho que talvez eu responderia dessa maneira. Quase uma entrevista. Ótimo. E aí ela tem uma segunda pergunta. Por que, Noah, é preciso, mais do que nunca, nomear que mundos precisam cair? Nossa, eu tô caminhando. Tá vendo esse barulho? É o entorno, né? Assim, é o entorno. Não sei se vocês escutam. É sobre isso, sabe? Assim, eu acho que às vezes o pensamento acadêmico ele se localiza numa fronteira um pouco, como é que eu posso dizer? Vou responder, tá? Não vou fugir da pergunta, não. Vou dizer que, assim, é preciso, sim, nomear, e é o que a Isabelle Stenger fala, os nossos responsáveis. A gente precisa dar nome aos bois, sim.
né? Chega desse papo de, ai, porque eu não posso nomear. A gente tem que nomear, entendeu? A gente tem que dar nome, sabe? Eu fiz essa pergunta para uma pessoa recentemente e essa pessoa fugiu da pergunta, né? Eu acho que a gente tem que, sim, dizer quais os mundos que a gente quer preservar e quais os mundos que a gente quer que morra. E parar, sabe? Sair de cima do muro. Sair de cima do muro, se posicionar, entende? Enquanto ciência, enquanto pensamento acadêmico, entende? Parar de ficar em cima do muro. Dar nome aos bois. Por isso que tem um tópico aqui que eu falei exatamente o que está acontecendo e quais são os nossos responsáveis. Qual é a cara da norma? Qual o rosto da norma? Eu queria perguntar para todo mundo que está aqui assistindo agora. Quando você pensa na norma, qual o rosto que vem? Fecha o olho. Qual é o rosto da norma que vem na sua cabeça? Essa pergunta da Ravena Noah me faz lembrar uma pergunta que você fez para a Helena na terça-feira. Que quais mundos precisam morrer e quais mundos precisam se manter e nascer, né? Eu acho que tem relação total com essa sua pergunta. E agora, começando o nosso jogo, a primeira palavra que eu queria disparar para ti é a Terra. A Terra. O que eu queria dizer, assim, sobre a Terra é que Gaia não é uma mãe boa. Tá, assim, primeiro, o conceito de mãe é completamente problemático, né? A mãe boa, Gaia não é uma mãe boa, Terra não é uma mãe boa, tá? Assim, essa questão, né, que é até um pouco propagada pelo Sagrado Feminino, né? Essa terra do acolhimento. A Terra, Gaia, responde aos estímulos, né? Assim, e não seleciona. Não tem juízo de valor, não tem juízo moral, não tem juízo, né? Ela responde dependente de quem vai atingir, né? E eu acho que a gente está passando por um momento em que isso está bem, assim, nítido, né? Ela só responde. Então, Terra só responde, Gaia só responde. E Gaia não é uma mãe boa. Outra palavra, Lua. Lua. Houve um tempo em que a gente achou que havia saída da Terra, né? Até tem um conceito do Bruno Latour que eu gosto muito, que é o olhar plus intra e o olhar plus ultra, essa reversão. Essa reversão desse olhar plus ultra, esse olhar para fora, né? Esse olhar que está sempre assim, olhando para a janela, para o céu, né? Esse olhar plus ultra e olhar plus intra. E ele convoca a gente a trazer esse olhar plus intra, né? Voltar a olhar para baixo, botar o pé no chão, se conectar com o que está aqui agora, né? É isso que eu falo sobre localidade. Porque a gente está sempre sendo empurrada para fora, está sempre querendo sair, está sempre querendo se deslocar, porque a solução nunca está aqui, né? A vida, ela nunca está no presente. Né? E aí esse deslocamento do olhar Lua, a Lua me faz pensar sobre isso. Assim, eu me comunico com a Lua de onde eu estou. Eu não preciso ir para a Lua, eu não preciso alimentar um olhar plus ultra. Noah, eu tenho uma pergunta também, um comentário a fazer a ti. Primeiro, te parabenizar pela essa exposição sensível. Eu acho que está sendo impressionante. Um seminário de caráter teórico, que nas outras mesas abordaram essa teoria, e você trazer também a teoria, só que também junto com a sensibilidade. Nesses textos que a gente vê recentemente acerca do momento da queda desse mundo como conhecemos, texto de diversos matizes, desde aqueles que tentam dar conta da ideia, apanhar a ideia geral, e outros de caráter mais particular, uma impressão mais sensível, que, como foi o caso do texto do Paul Beatriz Preciado. E
me chamou muita atenção esse texto dele, porque por conta da sua própria despretensão em relação a querer dar conta desse fenômeno. E eu acho que, nesse sentido, a sua apresentação, a sua percepção acerca da queda do mundo, do fim do mundo, se aproxima muito dessa captação sensível com a qual o Preciado também quis expor ali. Uma espécie de narração de uma vivência desse fim do mundo. E se você puder comentar sobre isso também, seria ótimo. Então, eu venho... Essas fotos que vocês... Gente, tá uma ventania muito louca que eu tô amando. Essas fotos, esse vídeo que vocês assistiram hoje é uma coisa, assim, bem simples que eu tô experimentando na minha quarentena, assim. Eu comecei a observar que o sol... Eu tô me relacionando muito com o sol e com uma impossibilidade de ter o contato com a luz do sol, né? E eu tenho observado onde que o sol aparece na minha casa, né? Então, eu tenho chamado isso de quadros solares, porque como a gente vive dentro de uma barreira, né, de um quadrado, de uma casa, o sol, a nossa relação com o sol, ela acontece nessa mediação, né? Nessa mediação entre o espaço do privado e o espaço público, externo, né? E eu comecei a perceber como que o sol adentra o espaço da minha casa, né? Eu comecei a perceber também que ele forma molduras e possibilidades de quadro, né? E aí eu fiquei, assim, comecei a estudar primeiro o pôr do sol, aí, no mês de junho eu vou ver o amanhecer, eu tenho que acordar cedo, porque desse lado aqui é o amanhecer, do outro lado é o pôr do sol. E é interessante também como a luz solar vai se movimentando no entorno da casa, sabe, assim, no entorno do apartamento, no entorno desse cubículo que a gente vive, né? E comecei a ficar um pouco obcecada com esses quadros solares e fiz essas imagens e fui trabalhando em cima disso, assim. Não sei se respondi sua pergunta, Matheus, mas é uma espécie de maneira de lidar com o que está acontecendo, assim, através de uma obsessão nos quadros solares. Eu tenho uma outra questão, já comentando o que você falou, que você está começando a ter experiências sensíveis, experiências estéticas do confinamento, no caso desses quadros solares, né? Você, como uma pessoa da arte, já bem vivida dentro do contexto artístico na cidade de Fortaleza, como é que tu vê também o contexto dos artistas hoje diante disso, do confinamento da sua própria criação, das dificuldades das diversas linguagens artísticas hoje estarem também tentando sobreviver, ainda que não do modo expressivo como desejariam os artistas, mas num sentido um pouco daquela obra do Didi Uberman sobre a sobrevivência dos vagalumes, trazendo um pouco essa imagem da luminosidade do seu trabalho já com os quadros solares dentro do confinamento da sua casa. Loucura! Sabia que ia chover hoje. Está chovendo. Eu acho que a sua classe, a classe dos artistas, ela também gostaria de saber um pouco desse comentário, dialogar também. Eu convido as pessoas a estarem tocando nessas questões, trazendo também algumas provocações para Noir. Hoje a live é toda dela, então aproveitem. Então, fala. Não, pode responder, depois eu pergunto. Não, então, eu acho que a gente precisa mais do que nunca se aliar aos movimentos de rede, né? Eu estou envolvida em várias redes de assistência, inclusive no domingo a gente fez uma programação pelo Teatro José de Alencar, que foi o Tomada LBT, que teve curadoria de 3 travestis, foi muito bonito, assim, foi uma semana bem corrida, mas a gente conseguiu
né, que teve a curadoria minha, da Ravena e da Muriel, e eu acho que eu estou falando isso porque a gente tende agora, nesse momento, a fortalecer essas redes de apoio, assim. O que é isso, Lucas? Isso, exatamente, Tomada LGBT. Foi um evento que a gente fez no domingo, e o que eu queria dizer, assim, é que a gente precisa se fortalecer em rede, sabe? O que eu falei no começo, parar de jogar com os algoritmos e dar essa audiência e se fortalecer entre nós, entende? Assim, se fortalecer em redes de apoio mesmo. Eu acho que tem uma coisa que eu venho pensando ainda sobre localidade, né? Como é que a gente se fortalece enquanto localidade, assim, né, de artistas, e começar a escutar quem são as pessoas que estão ao nosso lado. Porque a gente não consegue, assim, é impossível dar conta dos problemas do mundo mesmo, assim, de uma forma ou de outra. Se a gente para pensar no que está acontecendo no mundo, a gente se paralisa. Então, a gente precisa agora, mais do que nunca nesse momento, se reconhecer, se entender na diversidade, na divergência, e entender quem é que está ao nosso entorno, assim. E quais são as necessidades do nosso entorno, quais são as nossas necessidades, assim, o que realmente a gente precisa, sabe? O que a gente pode abrir mão, o que a gente pode soltar. Quando eu digo que eu fui visitada no começo do ano, é porque realmente houve esse entendimento, assim. Eu vi uma imagem de uma mão que segura, sabe? Que segura e que não quer soltar. E que eu acho que a gente precisa aprender a soltar, dar espaço para outras pessoas, dar vazão para outras pessoas formularem seus pensamentos, suas estratégias. E o domingo foi muito bonito porque a gente foi uma amostra, um começo que a gente pode mostrar se a gente conseguir, assim, se fortalecer nessa rede, sabe, de apoio. Noah, agora tem uma pergunta da Ravena. A Ravena pergunta para você: como arrancar do logos o falo? Como se desfiliar desse sistema que comanda as ondas de pensamento sobre fim do mundo, até mesmo as mais avant-garde? Pois é uma coisa que eu tenho percebido muito, assim, inclusive hoje, né, assim, foi uma coisa que ficou muito evidente para mim, o quanto que o logos é fálico, né? E eu acho que essa relação do logos com a neca, com o pau, com o pênis, né? O quanto que a necessidade de entender, a necessidade de ter um controle sobre o entendimento, sabe? Sobre o que está acontecendo, é uma necessidade fálica. Está completamente ligado. Então, assim, o logos é fálico, né? O logos é o controle da situação do entendimento racional. Por quê? Porque essa atividade do entendimento foi formulada por eles, né? Então, assim, quando existe um adentrar na desorientação deles, eles já ficam loucos, eles ficam louquíssimos, eles ficam possuídos. O que está acontecendo, sabe? Assim, tipo, acabou o mundo deles, entendeu? E é sobre isso, assim, a gente começou com uma música da Aventura Profana, uma pessoa incrível que eu escuto muito, inclusive hoje foi lançado um clipe novo dela. E é isso, assim, sabe? É o Logos. E por isso que eu escrevi: o Logos é ruído. Porque é ruído. O Logos é ruído. Noah, eu tenho mais algumas palavras para ti. E a próxima palavra é guerra planetária. Guerra planetária. Guerra planetária é o seguinte: eu escrevi um texto no começo do ano, nessa lida para academia e tal. Inclusive, acho que a Fran tá aqui na live. A Fran foi minha orientadora maravilhosa. Ela tá na live, viu? Ela disse que te ama. Eu também amo muito a Fran, porque a gente tem uma coisa na academia que a gente precisa começar a quebrar, que é usar em outros formatos, né? Permitir, assim, conceder permissão para que a gente possa alçar outros voos.
Então, assim, a Fran, enquanto orientadora, ela foi quem me instigou, inclusive, não tive que fazer nenhuma briga, nenhuma luta, ela me instigou a formular uma outra maneira de pensamento. E aí eu vou escrever uma dissertação de ficção científica aqui, né? Peguei o conceito do cronolato de Terrano e eu vou aqui fazer uma guerra planetária entre Terrano e Terráqueos para deixar explícito mesmo nessa situação, né? Que existe, que a gente já vem conversando aqui, do que precisa morrer e do que precisa continuar, né? Então, assim, eu acredito que alguns procedimentos do nosso planeta, da nossa espécie, já fazem frente a esse movimento do terráqueo, e eu comecei a dizer que existem terranos, já existem terranos, e fiz um mapeamento desses procedimentos terranos, né? E aí contrapus essa questão da guerra planetária, porque eu realmente acho que a gente está em uma guerra e é preciso dar nome aos nossos responsáveis, aos nossos inimigos, né? Então é sobre isso, assim, é sobre esses procedimentos de fortalecimento, para a gente não ficar só nessa coisa da paralisia. Já existem coisas acontecendo há muito tempo, né? Movimentos de resposta a isso. São movimentos terranos, não são mais movimentos terráqueos. São outros corpos que estão se formando nesse mundo. Assim. É isso. Outra palavrinha. Cosmopolítica. Cosmopolítica. Isso, cosmopolítica. Essa palavra me leva a pensar numa coisa chamada confortos ontológicos. Eu acho que eu queria fugir desse outro termo, né, para falar sobre confortos ontológicos, que tem tudo a ver, né, com cosmopolítica. Os confortos ontológicos são as camadas de delírio, né? A cosmopolítica fala sobre isso também, né? As camadas de delírio, né, a gente tem que pensar, assim, o mundo que eu vejo, a maneira como eu vejo o mundo hoje, né? Já que a gente tem tanto essa discussão do que é o real, né? Então, assim, a maneira como eu entendo, a minha cognição, ela está realmente processando os dados, né? A cognição que eu processo os dados agora, será que ela não é um delírio? Assim, né? E eu tive a maior prova disso quando eu comecei minha transição. A minha maneira de ver o mundo e as relações mudou completamente, né? E é isso, assim, camadas de delírio. As camadas de delírio. Quais são as suas camadas de delírio? Sair do delírio é doloroso. Uhum. Sair do delírio é doloroso. Não é fácil, assim. Por isso que esse conforto ontológico, né, que o delírio nos lança, assim, né, nesse conforto, nessa... Eu não sei se eu me arrependo, assim, de fato, de sair desses delírios todos, porque, por mais doloroso que seja, eu prefiro ver as coisas da maneira como eu vejo hoje, sabe? Okay. Assim. E aí é sobre isso, a cosmopolítica é sobre, assim, a minha resposta é, eu quero converter a cosmopolítica num pensamento sobre as camadas de delírio e sobre a cognição, pensamento sobre cognição, assim. Como foi que se fundou a minha cognição, a sua e a das pessoas que estão assistindo aqui, né? Qual é a cognição que eu tenho hoje, sabe? E quais são as camadas de delírio que eu quero romper com elas? Total, tem até uma música da Glamorous, que é delírio. Sim, que eu lembrei de Medusa. Mas Delírio, é delírio, sabe? É delírio, é ficção, assim. Eu prefiro ver o mundo, sabe? Eu prefiro ver o mundo no esgoto mesmo, sabe? Olhar assim para baixo mesmo. E parar com essa... com esse, né? Só mais 2 palavras.
Ainda tem alguém assistindo isso? Tem várias. Mulher, tem várias. A próxima palavra é desorientação. Pronto, desorientação é o meu. É o que mais me. É a minha obsessão hoje, né? Assim, eu venho falando sobre desorientação já faz um tempo nas minhas obras. Enfim, eu sou do teatro, né, do cinema, enfim, eu venho falando sobre desorientação nas minhas obras de uma forma não falada, né? Eu quero agora escrever sobre desorientação, porque o que eu chamo de assombro, de espanto, do adentrar no desconhecido, né? E essa lida, esse meu interesse pelos alienígenas, pelos filmes de terror, pelos filmes os filmes fantásticos, pelos sonhos, né? Pelo delírio, pela loucura também. Isso tudo está dentro da desorientação. O que eu acho importante de pensar é nessa fala assim, que a minha amiga me disse, quando começou a quarentena, que eu fiquei louca, eu disse, meu Deus, o que vai ser agora? Né? Minha Daisy, né? A minha amiga disse assim, olha, não é o seguinte, eu peguei o meu carro e eu me perdi, assim, eu não sabia mais como voltar para casa. Porque eu fiquei, pronto, vai tudo acabar, então a gente agora, pronto, eu vou ficar aqui, como eu não sei mais como voltar para casa. Deu um branco na cabeça dela. E ela me disse isso, assim, a gente precisa trabalhar com os caminhos conhecidos e com isso que vai sendo mostrado para a gente, sabe? Porque senão realmente a gente adentra total na desorientação e nessa retirada da terceira perna do tripé estável, né? Que a Clarice fala pra gente na página segunda de H. Cordeiro, que eu amo, assim, que todo começo é sobre isso, assim, ela tentando começar a escrever, né, ela vai tentando começar a escrever, ela vai adentrando na desorientação, e a escrita dela é um adentrar na desorientação na página segunda de H, assim, né, uma total entrega dessa retirada da terceira perna. Então, a gente tem que ir indo, assim, sabe? Com muita paciência, formulando esses outros lugares, porque, assim, uma coisa é o discurso, uma coisa é o estudo, o pensamento intelectual, né? E outra coisa é a gente realmente inserir nos nossos hábitos cotidianos um outro modo completamente novo de existência, né? Outro. Então, assim, porque a gente anda com as pernas e os braços são para pegar um copo, né? Isso aqui eu não sei se foi repassado, é um repasse, né? É ficcional. Entende, assim? É formulação cognitiva, assim. Né? Por isso que quando a J. Mombassa e a Michelle Mathieu falam de trabalhar a telepatia, e que eu acho que a gente tem que trabalhar a paranormalidade, é porque eu realmente acho que nós temos outras capacidades que não conhecemos. E isso eu lembro muito de uma conversa que eu tive com a Melindra, sobre como ela, quando ela mudou o nome e assumiu um avatar, né, na vida dela, ela começou a conseguir escalar paredes, entende? Assim, então, assim, eu, enquanto a minha cognição, que eu acredito que tenho até hoje, não consigo escalar paredes. Aí eu dou uma outra personalidade para mim mesma e me permito e começo a conseguir escalar paredes, né? Isso é um exemplo, assim, de como que a cognição, o fechamento da identidade, ele é limítrofe, assim, né? Ele é limitante das nossas possibilidades, das nossas capacidades. Então, acho que é um momento de pensar do que somos capazes, assim, sabe? Trabalhar a telepatia, sim, trabalhar a paranormalidade, as outras capacidades que a gente tem, né? Não enquanto terráqueas, mas enquanto terranas. A última palavra, eu acho que você já acabou já comentando ela, era paranormalidade. Eu acho que já está inserida no teu comentário. E não tem mais nenhuma pergunta. Então, eu acho que a gente vai encerrar esse encontro. Queria muitíssimo agradecer, Noah, por estar fazendo essa mesa de encerramento, pelas palavras.
E também agradecer todo mundo que assistiu, que acompanhou o evento. Foi uma primeira experiência. A gente quer fazer uma segunda experiência. A gente não conta contigo também. E a gente quer também fazer uma publicação. Espera que esse teu texto ele possa entrar na publicação ou uma versão de desdobramento dele. Alguma coisa desse texto possa sair aí para a gente compartilhar. E queria agradecer todo mundo que está aqui agora e ainda está assistindo. Matheus, está aí? Claro, estou aqui ouvindo tudo. Bom, aproveitar o encerramento de verdade, né? O fim, enfim, o fim. Te agradecer, Lucas, pela parceria, por ter acreditado nesse projeto, ter composto ele, né, trazendo o sentido da filósofa Donna Haraway, de sermos seres compostistas, né, de sermos compostos, fazer compostagem. E compostagem significa também colocar as antigas formas desse mundo para se degradarem, se decomporem, e a partir disso criar um novo solo fértil, né, para vir realmente uma outra perspectiva, um outro tipo de pensamento, e eu tenho certeza que o evento alcançou essa dimensão. Eu termino, né, eu tenho a plena convicção de que nós atingimos esse objetivo, então eu te agradeço publicamente aqui, agradeço também aos parceiros, ao Filosofia on Face por ter cedido o espaço, e sobretudo a Noir por ter topado fazer essa live de encerramento de uma maneira bastante bela, bastante sensível e potente. Eu não tenho mais nada a dizer, só digo uma coisa, continuem acompanhando as nossas atividades, a gente vai voltar, né? A gente se encontra após o fim, haverá um depois do fim, não é? E é isso. Tô doida para abraçar todo mundo. Bom, então, essa foi a mesa de encerramento do seminário Filosofia do Fim do Mundo, um seminário que ocorreu de 18 a 22 de maio e juntou mais de 60 trabalhos e 5 meses de conferência, se tornando um acontecimento em tempos pandêmicos, uma forma de resistência do pensamento em tempos de pandemia, para mostrar que é isso. A gente pode resistir por diversas frentes, diversos caminhos. Um deles é esse. Bom, agora eu passo a palavra para vocês darem o encerramento também. Quer falar alguma coisa ainda, amiga? Não, eu só quero agradecer, realmente dizer que a gente tem que repetir esse babado. Foi maravilhoso, foi lindo, eu acompanhei no que deu para eu acompanhar, e que eu acho que foi uma invenção de possível mesmo, assim. Foi fortalecedor, foi potente, que é isso, obrigada mesmo por vocês terem levado na frente e lutado para isso acontecer. Muito bom, é isso. Nós teremos uma segunda edição, mas depois a gente fala disso. Então é isso, gente. Encerrando-se o seminário Filosofia do Fim do Mundo. Até. Tchau!